Olá, queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui nessa noite para fazer mais um culto, prestar mais um culto ao Senhor de adoração. E como eu já falei domingo passado, nós vamos começar agora uma série de mensagens, uma conferência sobre o fim dos tempos. Eu gostaria que você, aí onde você está, abrisse seu coração, levantasse um altar ao Senhor e adorasse a Deus. É tempo de nós prepararmos a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, eu espero que você tenha um culto abençoado, que você preste um culto abençoado juntamente com a sua família e que você também adore ao Senhor Jesus. É uma parceria entre nós, Igreja do Nazareno aqui em Vitória da Conquista, com a Igreja do Nazareno lá de Itatiba, do nosso amigo pastor Carlos Eduardo. Como sempre, tem nos amado e tem nos abençoado aqui, e nós conversamos e ele disponibilizou essa série de conferência para nós, e nós estamos aqui hoje para adorar ao Senhor. Finais do tempo, o que é que vai acontecer? Como que eu devo me preparar? Assim, tudo isso você pode aprender aqui nessa noite. Então, clame ao Senhor, adore ao Senhor e celebre ao Senhor conosco nessa noite. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você. E aproveite esse tempo em que você está em casa, esse tempo de quarentena, esse tempo em que nós não podemos fazer muita coisa, para você fazer uma reflexão sobre a sua vida cristã, sobre a sua intimidade com Deus e sobre o momento em que um dia nos encontraremos com o Senhor. Isso é sério e isso já de fato vai acontecer. Clama a Deus pela sua vida e juntos vamos celebrar o nosso Deus. Toda a programação é feita com o pessoal de Itatiba, então adore ao Senhor Jesus, celebre ao Senhor Jesus e com certeza Ele se faz presente nessa noite conosco. Deus te abençoe e vamos juntos adorar o Senhor. Tua vontade feita sou sem ti, nós não somos nada, e eu perdido estou sem ti, Olá a todos da Igreja do Nazareno em Itatiba. Meu nome é Gianluca e neste culto nós vamos adorar o Senhor com a nossa voz e eu vou estar junto contigo adorando ao Senhor, que é Ele que merece e Ele que é digno de toda adoração. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim, e esse é o meu pão, Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim, tocante, e eu nada sou sem ti, e
Santo Espírito vivendo em mim. Esse é meu pão. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, nós não somos nada, e perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Não somos nada. Eu nada sou sem ti. Sou nomear o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Sou nomear o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam.
todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Você que está na sua casa pode cantar. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome, e em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Os coxos têm que andar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os mortos vivem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite, meus amados irmãos da Igreja do Nazareno em Itatiba. Que Deus os abençoe poderosamente, essa igreja que eu amo muito, meu amigo, pastor Carlos Eduardo. Olha, irmãos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Nós vamos ter aqui uma sequência de palavras sobre o final dos tempos, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre o retorno de Cristo. Já de cara, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, no versículo 28. A nossa primeira palavra, eu quero falar sobre o retorno iminente de Cristo. Lucas 17 e 28. Vamos pegar a partir do verso 26. Diz assim: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, então sobreveio o dilúvio. Verso 28, preste muita atenção. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, em que Ló abandonou Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre do céu
e destruiu a todos. Verso 30, é muito importante esse texto. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem aparecer, o Filho do Homem for revelado. Meus irmãos, inicialmente é importante nós frisarmos que nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. Nós estamos caminhando em cima de profecias bíblicas. E é evidente que esse é o momento que muitas respostas são feitas. Eu acho que eu estou trabalhando dobrado por causa de tudo isso, porque é tantas perguntas, tantas lives, tantos cultos online e etc. E as pessoas querem resposta. Respostas como: estamos na tribulação, não estamos na tribulação, quem é o anticristo, vai ter arrebatamento, se vai ter esse arrebatamento a igreja passa ou a igreja não passa pela tribulação. A minha proposta é tentar responder para você aqui nesse seminário de escatologia, pelo menos as mais importantes das questões. Primeiro, existem várias linhas doutrinárias, para você entender o que eu estou falando. A Bíblia Sagrada, ela é entendida de 3 maneiras e constituída de 10 doutrinas. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. A Bíblia fala ou de forma literal, ou de forma simbólica, ou através dos tipos, né? A Bíblia também é feita de 10 doutrinas: teologia, cristologia, paracretologia, angelologia, antropologia, que é dos homens, angelologia, antropologia, aí nós temos soterologia, que é da salvação, hamartiologia, que é do pecado. Aí nós temos eclesiologia da igreja, bibliologia da Bíblia e escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Esses dias eu vi um pastor que disse que escatologia era de todas as doutrinas a menos importante. Não, não é verdade. A escatologia não é a menos importante. As interpretações da escatologia é o menos importante, mas a escatologia não é. A escatologia fala do retorno de Cristo, como que ela é o menos importante. Agora, a guisa de introdução, para você entender aonde nós vamos entrar, todo o pano de fundo que nós vamos fazer aqui agora, é importante você saber no que se constitui a escatologia. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, ela é cheia, mas cheia e cheia de ensinos e doutrinas. Ela é cheia de doutrinas, cheia de linhas de pensamento. Quais são as doutrinas e quais são as linhas e as maneiras de pensar da escatologia? Em primeiro lugar, dentro da escatologia, tem várias maneiras interpretativas. Você tem, em primeiro lugar, o grupo fundamentado no milênio. Milênio é a ideia em que Cristo vai voltar e reinar por 1000 anos com a igreja. Mas dentro desse grupo do milênio, dos que são traçados em cima do milênio, você tem os amilenistas, em primeiro lugar. O termo amilenista é sem milênio. Os amilenistas, que fazem parte mais das igrejas tradicionais, das igrejas antigas, como presbiteriana, luterana e etc., esse grupo acredita que a igreja já estaria no milênio de Cristo. Para isso, que é o termo sem milênio, eles acreditam que não existe um milênio literal, que o milênio ele começou na descida do Espírito Santo, ali quando a igreja foi inaugurada. Então nós já estaríamos numa espécie de reinado de Cristo na terra, e esse reinado estaria através da igreja. Por isso o termo amilenista. Fazendo jus ao amilenista, eles não literalmente acreditam que não exista um milênio, mas que já estamos no milênio. Eles não acreditam que exista um milênio de 1000 anos, mas nós já estamos numa espécie de milênio. Eu acho isso muito improvável. Por que eu acho improvável? Porque a Bíblia diz que algumas coisas devem acontecer no milênio, como por exemplo, o diabo é preso no milênio,
como, por exemplo, nós estaremos reinando com Cristo a partir de Jerusalém no milênio. Como, por exemplo, a ovelha brinca com o leão no milênio, a cobra não tem veneno no milênio, não tem violência no milênio. Meu Deus, são tantas coisas. O segundo grupo, o primeiro é aquele que acredita que a igreja já está no milênio. A igreja católica acredita nisso e boa parte, alguns de igrejas mais antigas tradicionais. O segundo grupo são os chamados pré-milenistas. Quem são os pré-milenistas? É um grupo de irmãos que acredita que Jesus volta para estabelecer o seu reino, que é o retorno de Cristo que estabelece então o seu reino. Esses são os pré-milenistas, que só depois do retorno de Cristo que então a igreja entra em 1000 anos, literal, reinando com Cristo. Aí o diabo é preso, literalmente. Aí não vai ter ferocidade dos animais, nem veneno dos animais. A terra vai deixar de ter espinhos e abrolhos. E nós vamos reinar a partir de Jerusalém. Esse grupo pré-milenista, ele acredita que o próprio Cristo volta e estabelece o milênio. Mas aí nós temos também o grupo pós-milenista. Quem são os pós-milenistas? É um grupo de gente muito antigo que acredita que a igreja na terra que vai trazer, estabelecer o milênio. É quase um amilenista. A diferença é que a igreja, ela vai culturando o mundo de forma natural, melhorando o mundo de forma natural, não vai existindo favela. A igreja começa a mudar o mundo de forma natural e ela vai se envolvendo em todos os setores da sociedade. E daqui um pouco a igreja engole o mundo. Todos os setores da sociedade a igreja domina. E aí ela traz Jesus de volta, seria depois do milênio. Nessa linha interpretativa, Jesus voltaria depois do milênio. Bom, eu acho tudo isso, acho muito difícil. Eu acho que o que mais faz sentido é ler a Bíblia como se lê. A Bíblia diz que Jesus volta e Ele mesmo estabelece 1000 anos, que é chamado milênio. Dentro dessa linha interpretativa, isso dentro do contexto de milênio e etc., nós temos também a linha interpretativa da escatologia. E aí você tem a escatologia futurista, preterista e historicista. Vou dizer de novo. Tem 3 linhas, preteristas, historicistas e futuristas. Deixe-me te explicar, você está anotando tudo? Porque você vai ter aula escatológica do final dos tempos aqui esses dias, poderoso. Vamos lá. Os preteristas é um grupo de teólogos que acreditam que Jesus já voltou. Aí o termo pretérito, passado, e que Jesus já retornou. Então agora, quando nós pregamos a volta de Jesus, seria apenas um horizonte utópico, ou seja, a gente crê que Jesus vai voltando para as coisas se melhorando, mas Ele não vai voltar literalmente, porque Ele já voltou naqueles dias lá do passado, eles acreditam nisso, por isso são chamados de preteristas. Eu acho que isso é um grande absurdo. O segundo grupo são os historicistas. Os historicistas acreditam que o livro do Apocalipse, a maioria dele é histórico, todas as profecias, o dragão, a besta, tudo aquilo os crentes escreveram de forma codificada por medo do imperador Nério, ou Diocleciano, ou Domiciano. Então eles acreditam que a maioria do livro do Apocalipse é um livro histórico. Então 666 somados para eles seria Nero, né? 666 seria Nero. Eles acreditam que a besta também seria Nero e etc. Esses são os historicistas. Eles estão olhando e voltando para a história. E tem o grupo dos futuristas. Quem são os futuristas? Os futuristas acreditam que parte do livro do Apocalipse aponta para o passado, sim, para a história, ele está na história. No entanto, a maioria do livro do Apocalipse, mais de 75% do livro do Apocalipse, aponta para o futuro. Deixe-me te explicar como creem os futuristas. Os futuristas acreditam que Apocalipse, até o capítulo 4, é relacionado à história, né?
e do capítulo 4 em diante é relacionado ao futuro. Os futuristas pegam como base Apocalipse 1 e 3, em que o Senhor mandou o livro e deu o livro de Apocalipse para João, dividido em 3 partes. E quais são as 3 partes? Primeiro o Senhor diz a João: João, escreve as coisas que vêm. Primeira coisa. Segundo, as coisas que são. E terceiro, as coisas que irão acontecer no futuro. Então o futurista, ele divide o Apocalipse nessas 3 partes. As coisas que João estava vendo, as coisas que eram naquele momento, atuais, históricas naquela época, e as coisas que seriam para o futuro. O futurista então acredita que a igreja, ela está no livro do Apocalipse até o capítulo 4, aparecendo por 19 vezes o termo igreja. Mas depois a igreja não estaria mais, ela some do livro do Apocalipse. Ou seja, até o capítulo 4 o livro do Apocalipse é de fato histórico. Mas do capítulo 4 em diante, o livro do Apocalipse é completamente para o futuro. Ok? Nós vamos fazer uso da metodologia futurista. Não é historicista e nem preterista. Nós cremos que Jesus vai voltar. Também cremos que a profecia não ficou presa na história, ela aponta também para o futuro. Então nós somos escatologia futurista. Mas mesmo dentro da escatologia futurista, você tem 3 linhas de raciocínio. Você vê como por que a escatologia ela não é tão amplamente ensinada? Porque é complexo. Mas como você está assistindo, você pode pausar, depois estudar de novo e tomar nota. Dentro da escatologia futurista, nós temos 3 linhas de pensamentos, 3 maneiras de pensar. Que são elas? Quais são as maneiras de pensar então? Primeiro, o pré-tribulacionista. Segundo, o mesotribulacionista. Terceiro, o pós-tribulacionista. O termo tribulacionista é por causa dos 7 anos de tribulação que recairá sobre a terra, trazendo uma destruição terrível. E por que o termo pré-tribulacionista? É um grupo de irmãos que acredita que antes desses 7 anos de tribulação que virá sobre o mundo, a igreja ela é arrebatada, então ela não passa por esses 7 anos de tribulação, por isso o termo pré-tribulacionista. Eles creem que a igreja é arrebatada de forma pré-tribulacionista. Tem os mesotribulacionistas. A palavra meso é meio. É o grupo de irmãos que acreditam que a igreja estará na terra durante 3 anos e meio de tribulação. E quando vier repentina destruição, depois dos 3 anos e meio de tribulação, a igreja então é arrebatada no meio da tribulação. E tem os pós-tribulacionistas. É o grupo de irmãos que acredita que a igreja passa por toda essa tribulação na terra. Que Deus não livra a igreja da tribulação, mas livra a igreja na tribulação. Para eles, então, Jesus retorna em uma vez só, e aí para livrar a igreja e Israel do martírio e da extinção. Esses são os pós-tribulacionistas. Nós iremos fazer uso da linha futurista, pré-milenista. Nós cremos que Jesus volta para ele mesmo estabelecer o milênio. Nós cremos que Jesus Cristo, que as profecias do Apocalipse estão no futuro, 75% delas, e parte apenas na história. Nós cremos que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação, e a igreja então não passa pela grande tribulação. Com isso então, nós nos encaixamos num grupo de irmãos chamados dispensacionalistas. Quem são os dispensacionalistas? São aqueles que acreditam que a história está dividida por dispensações, eras, séculos, alianças e juízos. Vamos lá, deixe-me te explicar. Essa primeira mensagem, ela é introdutória ao que nós vamos aprender. Preste muita atenção. Biblicamente falando, a teologia, a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, estão divididos por eras,
que é o mesmo que século, era é o tempo contado, ou século é o tempo contado, mas vamos lá. Eras, alianças, juízos e dispensações. Vamos de novo. A Bíblia, os 66 livros estão divididos por eras, alianças, juízos e dispensações. E por incrível que pareça, cada uma dessas coisas que eu disse são distribuídas em setes. Por exemplo, 7 são as eras. Nós temos 7 eras na Bíblia. Nós temos 7 alianças na Bíblia. Nós temos 7 juízos na Bíblia. Nós temos 7 dispensações na Bíblia. Deixe-me te explicar a diferença entre eras e dispensações. Eras é o tempo contado. Então é o tempo do homem, é o tempo da igreja, é o tempo do mundo, né? E dispensação é o tempo incontado. Então não é o tempo do mundo e nem o tempo da igreja. Dispensação é o tempo de Deus. Ou seja, por que o tempo de Deus não é chamado de era e nem de século, mas é chamado de dispensação? Porque Deus, ele é atemporal. Deus não caiu. Se nós também não tivéssemos caído, nosso tempo não seria chamado de século ou era. Nós também não viveríamos com o tempo contado. Como Deus não caiu, ele é Deus soberano, ele está fora do tempo, então o seu tempo não pode ser chamado de tempo, ele tem que ser chamado de período. O termo dispensação é de onde originou a nossa palavra portuguesa dispensa. Ou seja, dispensação é como Deus guarda as suas coisas na sua dispensa. E o termo certo é períodos de Deus. Deixe-me te explicar como entende isso. Veja bem. Um século é 100 anos. Século na Bíblia é um tempo indeterminado, mas um século é 100 anos. Agora, uma dispensação não é 100 anos. Veja bem, de Abraão a Moisés, nós temos 430 anos. Para nós, no nosso tempo contado, é 430 anos. Mas para Deus não é 430 anos. Para Deus é uma dispensação, ou seja, um período de tempo, um período de dispensação. Percebeu? Funciona assim, ó. De Abraão a Moisés, 430 anos. De Moisés a Jesus, 1235 anos. Veja, para nós, 1235 anos é superior a 430, não é? Mas para Deus é igual. Porque para Deus, de Abraão a Moisés é um período, e de Moisés a Jesus é um período. Ou seja, de Abraão a Moisés é uma dispensação, e de Moisés a Jesus é uma dispensação. Porque Deus não conta o tempo contado, Deus conta o tempo por acontecimento. Então veja, se Deus tem 1000 anos para cumprir uma promessa, não vai ser 1000 anos. Vai ser um período. Por exemplo, o milênio é uma dispensação, é um período, mas para nós é 1000 anos. Percebeu que interessante? Agora olha que coisa poderosa. Isso que é o melhor em toda a escatologia. De 7 dispensações que nós temos na Bíblia, de 7 juízos que nós temos na Bíblia, de 7 alianças que nós temos na Bíblia, de 7 eras que nós temos na Bíblia, em todas essas nos encontramos nos últimos. Deixe-me te explicar. A Bíblia fala de 7 juízos. O último juízo, evidentemente, é o juízo final. Mas o penúltimo juízo é o da cruz. Você viu só? Então, para nós, que não estaremos no juízo final, nós estamos no último juízo da Bíblia. Viu isso? Já que o juízo final é o último e nós, a igreja, não vai para o juízo final, ela não é julgada no trono branco, então para nós estamos no último juízo. Então dos 7 juízos na Bíblia, estamos no último, ok? Para a igreja. Eras. A Bíblia Sagrada aponta 7 eras da igreja em toda a Bíblia.
Todos os teólogos defendem que nós estamos na última era da igreja, e as eras da igreja são representadas pelas 7 igrejas as 7 igrejas do Apocalipse. Agora veja, das 7 eras da igreja, nós estamos na última era. Vamos lá. Dos 7 juízos estamos no último, das 7 eras estamos na última. A Bíblia também fala de 7 alianças de Deus na história. A primeira aliança é a aliança adâmica, e a última aliança é a aliança eterna. Agora veja, a aliança eterna vem depois do retorno de Cristo. Então, para nós estamos na última aliança antes do retorno de Cristo. Você viu só que interessante? Então vamos lá. Dos 7 juízes estamos no último. Das 7 eras estamos na última. Das 7 alianças estamos na última, ou seja, na 6ª, mas antes do retorno de Cristo é a última. Para a igreja é a última. O meu ponto aqui de partida é a igreja. Então, para a igreja estamos na última aliança. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora temos também as 7 dispensações. Das 7, a primeira dispensação é da inocência, que vem antes da queda de Adão. Essa é a primeira dispensação, é a dispensação da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que é depois da queda. No entanto, a última dispensação é a dispensação do milênio. Mas para nós da igreja, antes do retorno de Cristo, a última dispensação é a da graça. Veja, nós estamos na dispensação da graça hoje, no período da graça que se estende há 2000 anos para nós, mas para Deus ainda é um período só. Se nós estamos na última dispensação, na da graça, a próxima é a dispensação do milênio, que é só depois do retorno de Cristo. Agora vamos recapitular? Das 7 alianças estamos na última, dos 7 juízos estamos no último, das 7 dispensações estamos na última, das 7 eras estamos na última. Eu tenho afirmado, eu tenho dito que Jesus Cristo volta nessa geração, e sabe por quê? Não tem 7 eras da igreja, não tem 8 eras da igreja, tem 7 eras da igreja. Não tem 8 tempos da igreja na Bíblia, tem 7 tempos da igreja na Bíblia, e nós estamos no 7º. A 7ª era da igreja é a era que nós estamos vivendo, ou seja, nós estamos vivendo na era do arrebatamento da igreja. Coisa poderosa, não é? O que é arrebatamento? Arrebatamento é a doutrina que descreve o arrancar da igreja. Só que arrebatamento é diferente da segunda vinda de Cristo. Arrebatamento é um mover diferente da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, diz que todo o povo da terra vai se lamentar, vai prantear, todos, inclusive aqueles que ele transpassou. Mas a Bíblia também diz que todos o verão. Esse é o retrato da segunda vinda de Cristo. Porque o arrebatamento, ele é diferente. Na vinda de Cristo, todos verão. No arrebatamento, a igreja ouvirá. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A Bíblia Sagrada diz que nós, ao ressoar a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25:10, diz que a igreja ouviu a voz e saiu ao encontro. Percebeu a diferença? Vamos lá. Algumas diferenças entre arrebatamento e a volta de Jesus, à guisa de introdução. A volta de Jesus é um evento literal, visível e audível. A volta de Jesus acontece depois de 7 anos de tribulação que vem sobre o mundo. Jesus volta, ele vem depois do anticristo ter reinado, depois dele iniciar sua perseguição em Israel, depois dele matar muitos judeus, depois dele rasgar o tratado de paz, depois da terça parte do mundo morrer, Jesus volta.
Ok? Ficou claro para você? O retorno de Cristo é depois de 7 anos de tribulação. O arrebatamento é antes de 7 anos de tribulação. Deixe-me lhe explicar. O arrebatamento é um mover da terra para o céu. A volta de Jesus é um mover do céu para a terra. Os sinais precedentes ao arrebatamento são na terra. Os sinais precedentes ao retorno de Cristo são no céu. Os sinais precedentes ao arrebatamento são chamados de princípios de dores. Os sinais precedentes ao retorno de Cristo são chamados de sinais no céu, de grande tribulação. A tribulação é sinal para o retorno de Cristo. Alguém só me dá a hora aí, tá bom? Para eu não passar. A tribulação, 40 e alguma coisa, é isso? A tribulação é o sinal para o retorno de Cristo. O arrebatamento o princípio de dores é sinal para o arrebatamento. No arrebatamento, Jesus não volta. Ele vem nas nuvens e a igreja sobe até as nuvens. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. O arrebatamento não é o retorno de Cristo. O arrebatamento é antes do anticristo vir, é antes da grande tribulação. O arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento é o mover da terra para o céu. É a igreja que sobe. Na volta de Jesus é o mover do céu para a terra. É Cristo e a igreja que volta. O arrebatamento é o mover que leva a igreja para o céu. Ela vai para as bodas do Cordeiro, ela tem uma cerimônia simbólica chamada casamento, ela vai para o tribunal de Cristo, ela é recompensada pelas suas obras, chamado de galardão, e depois de 7 anos, ela volta com Jesus para a guerra do Armagedon no retorno de Cristo. Percebeu? Os sinais precedentes para o arrebatamento são sinais geológicos, geopolíticos e geográficos. Ou seja, sinais no mar, geologia, sinais na terra, geografia, e sinais na política. Ou seja, os sinais que precedem o arrebatamento envolvem a política, a terra e o mar. Na terra você tem vulcões, na terra você tem terremotos, na terra você tem mortes de animais, na terra você tem enchentes, tsunamis, no mar você tem tsunamis, maremotos, cheias e etc. Mas também tem a confusão política. Jesus, quando fala dos sinais que precedem a volta misteriosa dele, a volta secreta, que é o termo para arrebatamento, ele usa o termo sedições. A palavra sedições significa rebeliões em todo o mundo. A Bíblia fala que os governos não iriam se entender, não falariam mais a língua. Seria uma confusão política global. E esse é um sinal na política. Por quê? Por causa dessa confusão global que o anticristo deve ser sugerido. No entanto, é o evento, o arrebatamento, que tira milhões de pessoas da terra e provoca um caos global no mundo. Você já imaginou? Vamos lá, 500 milhões de pessoas sumindo no mundo todo. Tem 2 milhões de crentes, então estou jogando bem por baixo. 500 milhões de pessoas sumindo assim, num piscar de olhos. A Bíblia fala desse arrebatamento. E na próxima mensagem, no próximo estudo, eu vou lhe dar provas bíblicas por que existe esse arrebatamento, por que esse arrebatamento é secreto e por que esse arrebatamento é pré-tribulacional. O que acontece antes do arrebatamento é chamado de princípio das dores. E o que acontece antes do retorno de Cristo é chamado de grande tribulação. Ou seja, nós já estamos vivendo hoje os sinais que precedem o arrebatamento. Biblicamente falando, meus irmãos, é inevitável que você entenda que nós já estamos no princípio das dores. Nós já temos confusão política, guerra, pestes, terremotos, tsunamis, vulcões, maremotos, doenças e tantas outras coisas. E as sedições que Jesus falou.
Nós já estamos no princípio de dores, então hoje nós já estamos vivendo a última hora da igreja, estamos próximo da meia-noite, próximo do ressoar da trombeta de Deus, que é o evento em que a igreja será arrebatada. Agora olha aqui para mim que eu vou concluir dizendo isso aqui, ó, preste atenção. Imagina aqui nessa tela, precisa não, filho. Imagina que nessa tela tem uma planilha. E nessa planilha tem 1.700 quadradinhos. E cada quadradinho desse tem uma profecia. É isso mesmo. A Bíblia fala de 1.700 profecias concernentes aos últimos tempos. Nós temos, nos 66 livros, 1.700 profecias sobre o final dos tempos. Vamos colocar nessa planilha aqui, ó, esses 1.700 quadradinhos. Dentro desses 1.700 quadradinhos, onde estão as 1.700 profecias, cada profecia que cumpriu está arriscada de X. Por exemplo, nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então é uma profecia do final dos tempos, está arriscado de X. Morte de Jesus, está arriscado de X. Ressurreição de Jesus, está arriscado de X. Derramar do Espírito Santo, que viria na plenitude dos tempos, está arriscado de X, ok? Entendeu? 1.700 quadradinhos, cada quadradinho uma profecia, cada profecia que já cumpriu está arriscada. Nós temos dentro desses 1.700 quadradinhos, apenas 7 quadradinhos que não estão riscados. Olha que coisa. Das 1.700 profecias em toda a Bíblia, nós temos 7 profecias para cumprir. Depois dessas 7 profecias, fecha o livro, não tem mais nada para se cumprir. Essas 7 profecias para cumprir, sela a Bíblia e não há mais nada para cumprir depois dessas 7 profecias. Que coisa interessante, não é? Das 7 alianças estamos na última, dos 7 juízos estamos no último, das 7 eras estamos na última, das 7 dispensações estamos na última, das 1.700 profecias bíblicas para o final dos tempos estamos caminhando agora para a última. Vou te dizer aqui agora, quais são as 7 últimas profecias para se cumprir das 1.700? Você quer saber? Vamos lá, anota aí, e aqui vamos concluir o nosso ensino de hoje. Das 7 profecias para cumprir, anota aí: arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, Armagedon, milênio, juízo final, novos céus e nova terra. Vou dizer de novo: arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, Armagedon, milênio, juízo final, novos céus e nova terra, que é a nova Jerusalém. 7 profecias. Agora, dentro dessas 7 profecias, nesses 7 quadradinhos, e ali está toda a agenda de Deus com o mundo. Qual é a próxima profecia no calendário de Deus? Você viu? A próxima profecia no calendário de Deus, das 7 que temos ali, é o arrebatamento da igreja. É o Senhor tirar a sua igreja da terra de forma súbita. A própria palavra arrebatamento vem da palavra grega harpazo, de onde tirou a palavra sequestro. Por isso que tem termos na Bíblia, por 3 vezes, Jesus é chamado de o ladrão da noite, ele vem de forma misteriosa e secreta. Ou seja, a igreja ela é arrancada da terra sem nenhum aviso prévio. E o próximo evento no calendário de Deus é o arrebatamento. Você sabe o que eu estou dizendo? Que a qualquer momento a igreja será tirada. A qualquer momento a igreja sobe e ela some. E ela não estará mais na terra. Diante desse primeiro ensino, eu quero te deixar aqui um aviso. Hoje, o ensino foi preliminar, completamente técnico, foi um pano de fundo. Mas os 3 próximos ensinos, todos eles são práticos e todos eles eu vou fazer apelo.
Traz para mim aqui o material, por favor. Todos eles eu vou fazer um apelo, preste muita atenção. Todos eles eu vou fazer um apelo, então vou te fazer um pedido. Convide alguém para assistir com você essas mensagens. Estão 5 aí? São 5. Então prepara a foto que eu vou colocar lá. Todos eles são... vou fazer o apelo e no final vai ter o número do WhatsApp. Então, se você quer que essa pessoa que está aí na sua casa, amigo, parente, entregue a vida a Jesus, contar um testemunho, lá em Brasília, eu estava dando esse estudo em 4 igrejas. Você sabe quantas almas se converteram nas 4 igrejas? Meu querido, foram 260 almas mandando mensagem pelo WhatsApp que estavam entregando a vida a Jesus ou se reconciliando. Então as próximas 3 mensagens são muito, mas muito poderosas. Então é uma chance de você fazer aquela pessoa que está afastada de Jesus voltar para os caminhos do Senhor. Antes de terminar essa parte, eu quero trazer uma novidade para você, assim, imperdível. Meu irmão, nós estamos fazendo uma promoção de 5 livros esse mês na nossa editora. É uma promoção imperdível. Eu lancei esse mês... Escrevi esse livro, Transferência de Unção. Qual é a ideia desse livro? Eu estou falando do último avivamento da terra. Eu creio que nós vamos viver, antes do retorno de Cristo, um último e poderoso avivamento. Eu escrevi aqui sobre a última onda de poder que vai vir. Esse livro aqui, gente, tem gente sendo tocada pelo Espírito Santo em casa. É muito, muito sobrenatural. Aqui tem uma frase de John Wesley. George Whitefield perguntou a John Wesley: Wesley, por que 100 mil pessoas vão para a rua para te ouvir pregar? Wesley disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Por aí você vê que livro é esse que você vai ler. Por se falar em John Wesley, nós traduzimos uma das obras-primas de John Wesley para o português, Senhor, salva-me. Foi lendo esse livro que Billy Graham decidiu e foi impactado para ser um grande evangelista. Foi entendendo os princípios que Wesley montado em um cavalo, viajando 50 quilômetros por dia, ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Billy Graham ganhou 50 milhões. Mas Billy Graham tinha avião, tinha barco, tinha rádio, tinha TV, e o Wesley só tinha o cavalinho dele, e ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. É um dos livros mais poderosos na arma, na estratégia, na tática de ganhar almas, esse livro de John Wesley, Senhor, salva-me. Um outro livro que eu quero falar para você é esse livro, O Ladrão da Noite. Eu sei que alguns irmãos já têm esse livro, mas nesse livro, eu estava pregando em Brasília e um pastor me disse: pastor, é o livro mais completo de escatologia que eu já li. Contagem regressiva para o arrebatamento. Aqui eu tenho todo o escopo, todo o plano escatológico nesse livro, O Ladrão da Noite. Um outro livro que eu quero falar com você é esse livro, Graça para o Culpado, um livro de Charles Spurgeon. Eu traduzi esse livro, que é de 1885, de Wesley é de 1720. Olha que tesouro, gente. Eu traduzi esse livro de Spurgeon, porque esse livro, Graça para o Culpado, é um dos livros mais lindos que eu li, mexeu com a minha vida, era um livro de capa dura, traduzi, comprei ele lá na Europa, trouxemos para o português, para a nossa editora. É um livro que você dá de presente para quem não conhece Jesus. Um outro livro que eu quero mostrar para você é Fogo do Avivamento para os Dias de Hoje, de Steve Swisher. Eu li esse livro, fiquei tão impactado, mas tão impactado, que procurei o autor norte-americano, fizemos um contrato com ele e lançamos esse livro na nossa editora, Fogo do Avivamento para os Dias de Hoje, Steve Swisher. Eu falei para você de 5 livros, e a promoção dos 5 livros, preste muita atenção. Cada livro desse vendido na nossa editora varia entre 28 a 30 reais. Eu estou fazendo uma promoção para a igreja, assim, imperdível. Se você fosse levar 5 livros por 30 reais, seria 150 reais. Mas como a gente está nesse período de lockdown, alguém perguntou assim: nossa, pastor, por que você está vendendo livro tão barato, irmão? É desespero mesmo. Estava brincando com um pastor amigo meu, assim, irmãos, eu estava quase vendendo o meu carro para trabalhar de iFood, irmão, que é a profissão da vez. Então, brincadeira, é claro. Então a gente está fazendo uma promoção
desses livros são, olha a promoção, se você vier buscar na igreja, no horário comercial, então vamos traçar aqui, ó, todo dia, durante essa conferência, das 8 da manhã até as 16 horas, das 8 da manhã às 16 horas, terá alguém na igreja, da Igreja Nazareno Central de Itatiba, com a máquina de cartão. Nós vamos fazer aqui uma promoção. Olha aí, ó, R$ 95,00 sem o frete. Se você comprar pela internet, é R$ 95,00 com frete. Está disponível, né, na internet. Mas se você vier buscar na igreja, os livros já estão na igreja, mandei para a igreja, é R$ 95,00 sem o frete. E você pode passar o cartão. Aí você não paga o frete. Com o frete aí vai ficar uns 130, 140 reais. Sem o frete, R$ 95,00, você vem buscar na igreja esses 5 livros. Eu fiz isso em Brasília, já no segundo dia, não tinha mais livro. Então, quer um conselho meu? Amanhã, das 8 da manhã às 16 horas, tem alguém na igreja com a máquina de cartão, para você passar a sua máquina, pode fazer até em 3 vezes, se quiser comprar no dinheiro também, pode comprar, mas até em 3 vezes no cartão, esses 5 livros. Graça para o Culpado, Fogo do Avivamento, Transferência de Unção, Senhor, Salva-me e O Ladrão da Noite. É um presente que a gente não pode perder. Até a mensagem de amanhã, que Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, que boa palavra, como é gostoso poder aprender mais da palavra de Deus. Tantas coisas foram esclarecidas para nós nesta noite. E eu quero também pedir para que você não perca o dia de amanhã. Amanhã, neste mesmo horário, nós teremos a continuação dessa conferência e eu peço para que você continue aprendendo junto, colocando em prática. Por favor, anote aí, pega as dúvidas que você tiver, anote, vamos conversar, vamos orar junto. E eu quero pedir para que você, que não é de Vitória da Conquista, ou que seja de Vitória da Conquista e está assistindo também, aí você vai entrar em contato conosco, tem o nosso telefone, o telefone da igreja. Entre em contato conosco, se precisar de visita, a gente vai até você. Estamos juntos, vamos nos agarrar na palavra de Deus, nesse Deus que tem um amor enorme para conosco e quer simplesmente nos salvar. Ele já fez o maior sacrifício na cruz e foi entregar a sua vida. E nessa noite, Ele quer que você entregue o seu coração. Deus te abençoe e aguardo você aqui amanhã neste mesmo horário, em nome de Jesus.